Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile with your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Oh. Inclusive, eu já tive a oportunidade de ir a algumas conferências internacionais de Alzheimer, todo ano tem a conferência internacional, e em algumas delas havia manifestações de cientistas contrários a essa teoria, porque eles dizem que essa teoria não é sustentável, ela não explica o que acontece de fato na doença de Alzheimer, mas é a teoria prevalente. Essa teoria dá conta de que nós temos nos neurônios uma membrana transmembranar chamada de nós temos uma proteína transmembranar chamada de proteína precursora de amiloide. Essa proteína precursora de amiloide, ela fisiologicamente ela sofre a ação a catalítica de enzimas secretases, e essa ação, essa lise da proteína gera fragmentos extracelulares ao neurônio pouco solúveis, fragmentos esses que vão se acumulando no espaço extracelular, formando o que nós chamamos de placas amiloides. Então se acredita que a formação dessas placas amiloides talvez tenha um componente da solubilidade, que hoje tem sido muito enfatizado, e um componente também de clearance, da limpeza desses fragmentos amiloides, que parece que os indivíduos que desenvolvem esse Alzheimer é deficiente, ou seja, uma deficiência na retirada dessa proteína amiloide do espaço extracelular. O certo é que a formação dessas placas amiloides é um evento crítico dentro da teoria amiloide para a evocação de uma série de alterações fisiopatológicas que vão culminar progressivamente na morte neuronal. Sendo que a doença começa ali nas regiões hipocampais, na região mesial temporal mesial, e depois vai se expandindo para outras áreas corticais. Secundária à formação das placas amiloides, nós temos essa reação aí, que é a hiperfosforilação da proteína tau. O que é a proteína tau? É uma proteína que dá a estrutura dos microtúbulos. Os microtúbulos são vitais para a função neuronal. Então, uma vez sofrendo essa hiperfosforilação, a proteína tau vai sair da estrutura do microtúbulo e causar uma desintegração microtubular, gerando os chamados emaranhados neurofibrilares, que parece também ser um evento muito importante para a morte neuronal. Então está aqui um microtúbulo com um neurônio normal, com seus microtúbulos normais, e está aqui um neurônio com seus microtúbulos alterados, e aqui os emaranhados neurofibrilares, uma representação esquemática. Aqui mais uma vez, aqui estão os emaranhados neurofibrilares, as placas amiloides, o neurônio já doente, em comparação com o neurônio saudável. Ok. Então, nós teríamos a formação desses fragmentos amiloides que se agregam, formam as placas amiloides evocam alterações que culminam com a morte dos neurônios, e esse neurônio, antes de morrer, ele já começa a ter problemas na questão da neurotransmissão. E aí nós estamos falando principalmente da neurotransmissão colinérgica, que é crítica para a função cognitiva. Então, progressivamente, a doença vai atingindo outros córtex, como córtex temporal, córtex também parietal, muito acometido na doença de Alzheimer, e com o tempo uma atrofia global. E aqui nós podemos comparar como fica o cérebro do indivíduo com doença de Alzheimer em relação ao indivíduo normal. Ok. Muito bem. Então, pessoal, o que nós temos de mais significativo nos últimos 10 anos é uma melhor compreensão da história natural da doença de Alzheimer. Esse gráfico aqui, certamente, tem sido o gráfico mais projetado em todas as reuniões na área de neurociência, nos últimos 10 anos, porque ele traz novos insights acerca da história natural da doença de Alzheimer e, consequentemente, traz perspectivas para a prevenção e o tratamento dessa condição.
Então vamos prestar atenção aqui. Aqui nós temos um gráfico onde nós temos aqui, aqui o tempo, né? E aqui nós temos um contínuo da doença de Alzheimer. Ou seja, a doença de Alzheimer hoje, como eu falei, cada vez mais se reconhece que ela parte de uma fase pré-clínica, assintomática, passa por uma fase de CCL, comprometimento cognitivo leve, e depois vai para a demência. Né? Então, antigamente, quando eu dava aula assim, para leigo, uma pergunta que era certa era a seguinte: doutor, qual é a diferença entre demência e doença de Alzheimer? Aí eu dizia, a diferença é o seguinte: toda doença de Alzheimer é demência, mas nem toda demência é doença de Alzheimer. A gente estaria hoje errado essa resposta, né? Porque nem toda doença de Alzheimer é demência, ou seja, você pode ter uma doença de Alzheimer assintomática e pode ter uma doença de Alzheimer na forma de comprometimento cognitivo leve, o chamado CCL, doença de Alzheimer, né? O CCL-BA. Né? Mas vamos ver lá. Aqui são a sequência de alterações que ocorrem na doença. A primeira alteração que ocorre, vermelhinha, qual é? A primeira coisa que acontece, deposição de fragmentos amiloides. Então aqui, ó, amiloide. E esse amiloide eu posso detectar esse fenômeno fazendo o estudo do líquido. Na medida em que a quantidade de amiloide no líquido, nesse indivíduo, vai estar diminuída. Porque eu não falei que o clearance de amiloide está reduzido, consequentemente a eliminação da amiloide no líquido vai estar reduzida. Então, nessa fase assintomática, se eu fizer uma punção lombar, né, num indivíduo que já tem doença de Alzheimer assintomática, eu vou encontrar níveis muito baixos de beta-amiloide no líquido. Depois da alteração amiloide, o que é que vem? Alterações da disfunção. Proteína tal, verdinha, está aqui, ó. Claro que quando começa a ter alteração de beta-amiloide, começa a deflagrar uma série de alterações que vão comprometendo a função sináptica. Aqui está amarelinho. Mas depois disso aí vem a disfunção da proteína tal, né? Ou alteração da proteína tal, verdinho. Tendo amiloide, a disfunção da amiloide, disfunção tal, qual é o evento seguinte? É o comprometimento do neurônio levando à morte neuronal. Essa morte neuronal vai causar atrofia das regiões afetadas. E aí nós temos a terceira etapa, que são as alterações do volume, né? Da estrutura do cérebro, né? O azulzinho aqui. E por último, depois que acontece tudo isso, é que vem a acontecer as alterações cognitivas, ou seja, as alterações clínicas. Tá certo? Então essa é a sequência. Muito bem. Então quando eu tenho um indivíduo com CCL, por exemplo, eu já tenho alterações toda na patologia da doença e posso já ter também alterações na estrutura do cérebro que pode ser detectada, por exemplo, pela ressonância magnética. Certo? Então se eu tiver um indivíduo com CCL, é muito importante se eu puder fazer um exame de imagem, porque eu já posso ter uma ideia se aquele CCL estaria associado à doença de Alzheimer, desde que tenha os achados estruturais clássicos da doença de Alzheimer, que mais de 60% dos indivíduos com CCL acabam já tendo esse tipo de alteração. Ok? Muito bem. Então aqui, pessoal, cria uma possibilidade de a gente, repito, intervir nessa fase, uma fase bem inicial, antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Será que isso vai ser possível? Certamente. Em quanto tempo? 10 anos? 15 anos? 20 anos? É difícil ou praticamente impossível de se responder. Né? Mas, de qualquer maneira, cria essa possibilidade. Mas, por outro lado, vem uma pressão aí. Será? E aí eu fico muito preocupado em relação a esse aspecto. Será que chegaremos proximamente a um momento em que as pessoas chegam ao médico desejosas, sem sentir nada, e fazer um estudo líquido para saber se tem marcadores da doença de Alzheimer? Essa é uma possibilidade. E em alguns centros isso já está sendo, ao meu ver, utilizado de forma até irresponsável do ponto de vista científico, porque não se sabe concretamente qual é o benefício de você saber que tem marcadores da doença sem estar sentindo nada, uma doença que você não tem muita coisa para fazer para alterar a sua história natural. Qual é o benefício, né? Alguém me falou, olha, o benefício é que eu vou me planejar na vida, vou me cuidar melhor, vou tomar algumas decisões. Por que você não faz isso antes de saber que tem doença de Alzheimer, né? Porque quem sabe você pode, uma vez, sabendo que não tem marcadores para a doença de Alzheimer, não fazer seu planejamento e no dia seguinte você tem um AVC, né? Então não se justifica muito.
ser atropelado, ficar com uma deficiência qualquer. Né? Os fatores de risco, pessoal, vou falar rapidamente, tem sido muito já divulgado na mídia, né? Idade, quanto maior a idade, história familiar, especialmente aqueles casos mais precoces da doença de Alzheimer, a expressão dessa alta proteína Epsilon-4, atividade física e mental, quanto maior a atividade física, menor risco de declínio cognitivo com a idade. Então aquele gráficozinho inicial que eu apresentei, aquilo ali pode ser modificado em indivíduos que fazem atividade física, isso é um achado muito recente. Inclusive, a informação de que a atividade física é capaz de interferir diretamente no volume do hipocampo, que é a área crítica da função cognitiva, não é só porque controla os fatores de risco vascular, mas também tem essa ação direta sobre a estrutura hipocampal. Né? A atividade mental também, poderíamos ter uma apresentação só sobre o que é atividade mental, não é necessariamente estar como um paciente que nós tínhamos, né, que ela era caixa de uma farmácia lá no centro da cidade, né? E ela me dizia: doutor, não sei porque eu fui pegar essa doença, porque eu sempre tive uma atividade mental tão intensa, né? Ser caixa numa farmácia extremamente movimentada na Praça José de Alencar, e ela considerava isso uma atividade mental protetora. Não é bem isso, né? Então seria interessante depois uma apresentação só sobre o que é a atividade mental que pode interferir na função cognitiva. Já tem alguma evidência sobre isso, como também a atividade física. Algumas atividades físicas melhores do que outras, mas aí poderia ser objeto de uma outra apresentação. A escolaridade, quanto menor o nível de escolaridade, maior o risco de demência. Daí a nossa preocupação em países como o Brasil, onde a taxa de escolaridade é muito baixa. E os fatores de risco vascular, cada vez mais reconhecidos como fatores de risco também para a doença de Alzheimer, não somente para a demência vascular, traumas cranianos também pode ser um fator de risco. Né? Muito bem, vamos adiante. Bom, aqui na abordagem do paciente com déficit cognitivo, eu quero só chamar a atenção, além da anamnese, da importância do exame físico, eu quero chamar a atenção para os testes de avaliação cognitiva. Eu acho que todo clínico generalista devia estar apto a realizar esses testes. São testes extremamente simples, porém nos dão informações valiosíssimas. Eu digo aos nossos alunos lá, né, quantas vezes a gente paga um valor absurdo por exames que vão nos dar uma informaçãozinha bem pequenininha. E um teste cognitivo desse aí me dá uma informação imensa, eu não pago nada, e é feito em 15, 20 minutos. Né? Que é a chamada tecnologia, não é pesada, né? Tecnologia leve. Né? Então veja bem, para exemplificar a importância desses testes cognitivos. Isso aqui é um engenheiro civil que nos procurou, na verdade ele foi levado para consulta pela esposa. E quando eu perguntei qual era a queixa dele, ele disse: doutor, é porque minha mulher me trouxe, porque ela acha que eu estou assim. Assim como? Não sei, doutor, ela está dizendo que eu estou diferente. Realmente ele não tinha nenhuma queixa específica. Né? E a informação da mulher era só que realmente ele estava diferente. Não sabia descrever exatamente o que tinha. Bom, houve uma mudança de comportamento e a gente fica preocupado. A mudança essa que motivou o indivíduo a ser levado a uma consulta, nós temos que valorizar. Né? Aliás, quem tem queixa subjetiva de memória, mesmo aqueles que não têm nenhuma alteração nos testes cognitivos, esses indivíduos foram recentemente acompanhados e eles apresentaram um maior risco de desenvolvimento de demência. Né? Mesmo quem não tem nenhuma alteração nos testes cognitivos, mas é só um parênteses. Configurando uma nova categoria aí, que é a queixa subjetiva de memória, que é uma condição que está sendo estudada e está sendo melhor caracterizada. Mas o certo é o seguinte: eu voei, não sabia o que é que ele tinha, se era a mulher que estava implicando com ele, ou se realmente existia alguma coisa que eles não estavam conseguindo descrever, e apliquei o teste do relógio. O teste do relógio é o quê? É desenhar um relógio e pedir para colocar os números e pedir para a pessoa assinalar a hora, 11 horas e 10 minutos. É aquela abstração de que o 10 é no 2, né? 11 horas. E olha o que é que o engenheiro civil me fez, quando eu pedi para ele desenhar um relógio. Eu praticamente posso, já por esse teste aqui, diagnóstico de demência, porque ele tem comprometimento de memória, de planejamento, de praxia, né? Abstração. E não é possível que o indivíduo com essa condição aqui de desenhar um relógio não esteja tendo comprometimento funcional no seu dia a dia. Então, mais de 2 domínios cognitivos afetados, eu posso dizer que tem pelo teste. E posso inferir que ele tem comprometimento cognitivo. Então, um indivíduo com 72 anos, com um desempenho desse, engenheiro, se esperaria um teste do relógio exemplar, né? Com esse teste do relógio aqui, certamente ele tem comprometimento cognitivo. Então, posso dizer que ele tem demência pela aplicação desse teste aqui, que dura 10 minutos. Tá certo?
que você faz no ato da consulta. Temos outros testes, o mini-exame que é muito conhecido, mais recentemente utilizado mais rotineiramente na prática, que é o MOCA, que eu gosto muito para indivíduos com nível de escolaridade aumentada e particularmente nos quadros de disfunção cognitiva mais iniciais, coisa que para a qual o mini-exame do estado mental não é muito sensível, né? Mas são outros detalhes. Bom, então vamos falar sobre os exames que habitualmente a gente utiliza. Eu já estou aqui só por 5 minutos, né? 5 minutos, é isso? 7 minutos. 7. Bom, então na prática clínica, quais são os exames que a gente utiliza? Lembrar que o diagnóstico é clínico, mas a gente pode se apoiar no nosso diagnóstico em alguns exames. Aqui são a rotina de exames laboratoriais, né? Dando conta aí de outras causas, como função tiroidiana, infecção, como neurocífilis, enfim. Deficiência de vitamina B12, que é uma condição rara, né, com causa de demência, mas a gente tem que rastrear. Né? Então, esses são os exames habituais. E alguns exames mais específicos vai depender da clínica, do quadro clínico. E, obviamente, os exames de imagem. A gente faz principalmente a ressonância magnética, que nos dá mais informação do ponto de vista estrutural. Né? E esses exames de imagem, como todos nós sabemos, são importantes para descartar condições potencialmente reversíveis. Aqui é uma hidrocefalia de pressão normal, veja, a pronunciada hidrocefalia e a ausência de atrofia cortical importante, hematoma cintural também, pode ser uma causa de disfunção cognitiva, tumores, né, como meningioma. Aqui mais um caso de hidrocefalia de pressão normal, veja a hidrocefalia importante, um indivíduo que praticamente não tem atrofia cortical. Então o exame de imagem serve para afastar essas causas, mas também, e aí também um novo paradigma da abordagem desses pacientes, os exames de imagem podem nos apontar de forma eventualmente muito consistente a etiologia daquele quadro demencial. Né? Então, por exemplo, nós temos o marcador da doença de Alzheimer, o biomarcador estrutural é a atrofia cortical, hipocampal, né? Atrofia mesial temporal, hipocampal, né? Bilateral, evolutivamente a atrofia cortical difusa, inclusive acometendo parietal, né? E secundariamente vai para a ectasia dos ventrículos. Essa é a assinatura estrutural da doença de Alzheimer. Mais uma vez aqui mostrando a atrofia cortical, hipocampal, melhor dizendo, hipocampo normal, hipocampo reduzido, né? Tem escalas específicas para a gente categorizar o grau de atrofia hipocampal, né? Para tornar mais objetiva essa avaliação. E veja, mesmo no CCL, o exame de imagem pode ser extremamente útil para a gente ter uma ideia da evolução e do prognóstico do indivíduo. Então, aqui são dois pacientes com a mesma idade, 72 anos e 72 anos, com o mesmo diagnóstico, comprometimento cognitivo leve, porém esse aqui com hipocampos normais e esse aqui com hipocampo já, né, extremamente reduzido de volume. Portanto, esse paciente aqui já tem uma assinatura estrutural da doença de Alzheimer e eu posso classificar esse indivíduo como CCL, doença de Alzheimer. Portanto, é um indivíduo que tem alta probabilidade, evolutivamente, de conversão para a demência. Né? Os achados subcorticais em alteração de substância branca, né, pode ser também o caso, que indicam a etiologia vascular, e é muito comum haver uma superposição desses achados com a doença de Alzheimer, caracterizando a chamada demência mista, que alguns autores consideram o segundo tipo de demência mais comum. Eventualmente microhemorragias, né, por exemplo, a angiopatia amiloide, né, muito importante a gente pensar naquele indivíduo que tem episódios de micro-AVCs, feito de micro-AVC, e tem esse achado de microhemorragia, pensar na angiopatia amiloide, também na microangiopatia hipertensiva, a angiopatia amiloide mais periférica, esses microsangramentos, que são mais subcorticais, na microangiopatia hipertensiva. Infartos estratégicos, como por exemplo um infarto talâmico, uma região crítica para a função cognitiva, às vezes um infartozinho estratégico desse, mesmo que bem pequenininho, pode ser uma causa consistente de um quadro de demência vascular, inclusive com instalação súbita. Achados sugestivos de outros tipos de demência, como a demência frontotemporal, já me referi, está aqui a atrofia cortical proeminente na região frontal, né, uma atrofia frontal seletiva, sugerindo muito o quadro de DFT. Quando tem clínica para DFT, a gente pode praticamente fechar o diagnóstico. Né?
E vários outros tipos de demência que nós podemos pensar, não somente nesses tipos de demência por meio da clínica, mas também por meio dos achados de imagem, como por exemplo a paralisia supranuclear progressiva com, né, essa atrofia seletiva na região de mesencéfalo. Mas podemos eventualmente já utilizar na prática clínica esses biomarcadores da doença de Alzheimer. Sim, eles podem nos auxiliar, né? Mas temos que lembrar que são utilizados hoje fundamentalmente em pesquisa, mas eventualmente na prática clínica podem ser de utilidade. Então, já falei isso rapidamente, os estágios da doença de Alzheimer de acordo com as alterações da proteína amiloide, da proteína tau. E cada um desses estágios pode ser flagrado por meio dos biomarcadores, ou seja, nós temos biomarcadores que espelham esses estágios evolutivos da doença de Alzheimer. Vamos ver. Então, por exemplo, quando eu falo em dosar beta-amiloide no líquido, na verdade, eu estou identificando um correlato fisiopatológico que seria o acúmulo de beta-amiloide extraneuronal. Então, um indivíduo que tem beta-amiloide muito baixo no líquido, eu posso dizer que ele tem acúmulo de beta-amiloide extraneuronal. Indivíduo que tem tau total aumentada, eu posso dizer que é um indivíduo que tem degeneração neuronal, porque a tau vem dos microtúbulos. Então, se está muito aumentado, os microtúbulos estão afetados, então tem degeneração neuronal. E posso, por meio de imagem, fazer, por exemplo, a marcação da proteína amiloide extraneuronal por meio do PET. Então, PET amiloide positivo indica acúmulo de beta-amiloide extraneuronal. E por meio da imagem estrutural, posso detectar a degeneração neuronal, que é a atrofia, né, das áreas específicas, no caso da doença de Alzheimer do hipocampo. E também por meio de imagem funcional, com o PET-FDG, eu posso dizer que também há uma degeneração neuronal. Então, por meio de imagem, se eu quiser documentar a excessiva deposição de amiloide extraneuronal, eu posso fazer um PET-amiloide. Se eu quiser documentar disfunção neuronal decorrente de alteração da proteína tal, eu posso fazer um PET-FDG. PET-amiloide ainda não disponível no Brasil para a prática clínica, já o é em Buenos Aires, já o é em Miami há muito tempo, e PET-FDG pode ser feito aqui. PET-FDG, na verdade, é você administrar um glicídio e observar o metabolismo desse glicídio na região parietal, né? Parietal posterior, que estaria alterado esse metabolismo em indivíduos com doença de Alzheimer. Haveria nos pacientes com doença de Alzheimer um hipometabolismo nessa área. Vamos ver. Tem uma nova classificação da doença de Alzheimer baseada nesses biomarcadores, mas isso, repito, está sendo mais utilizado em pesquisa, né, de acordo com a presença ou ausência de todos esses biomarcadores. Isso está abrindo novas fronteiras de pesquisa, né? Já comentei isso também. Quando é que eu, na prática clínica, né, poderia pedir biomarcadores? Naquelas apresentações atípicas da doença de Alzheimer, em situações em que você tem dúvida quanto ao diagnóstico, principalmente quanto a, por exemplo, o diagnóstico diferencial entre doença de Alzheimer e doença frontotemporal, porque isso tem implicação do ponto de vista de prognóstico, tem implicação do ponto de vista terapêutico. Se for com a doença de Alzheimer com a apresentação comportamental, fundamentalmente, no início, e não a demência frontotemporal, há lugar para eu fazer as medicações específicas para a doença de Alzheimer. Mas se for demência frontotemporal, se eu fizer esses medicamentos, ou seja, os anticolesteráticos, eu posso até piorar a evolução desses indivíduos. Então, eventualmente, eu preciso de um biomarcador para confirmar ou não o diagnóstico de doença de Alzheimer. Isso é feito colhe aqui, é feito em laboratórios outros, né, fora da cidade. Mas os laboratórios aqui já colhem e mandam para fora para fazer. Temos que lembrar que precisamos ainda de melhor padronização desses biomarcadores, né? Precisamos também de melhor qualificação das equipes técnicas para fazer esses ensaios, né? E posso utilizar outras imagens funcionais, né? Aliás, posso utilizar a imagem funcional do CCL na demência, quando eu tenho esses casos também atípicos, não somente o exame do líquido, né? Como, por exemplo, situações em que, igualmente, eu tenho certeza no diagnóstico, quadros atípicos, de comorbidades, né? Situações em que saber a etiologia pode mudar a conduta, o planejamento, ou mesmo quando há uma pressão muito grande da família em saber a etiologia, saber o diagnóstico, o prognóstico, etc., eu posso usar a mão não somente dos biomarcadores laboratoriais, como também os de imagem.
Aqui, rapidamente, o SPECT, que é um exame mais acessível, nós temos acesso inclusive pelos planos, pode ser de ajuda no diagnóstico diferencial entre demência frontotemporal e doença de Alzheimer, eventualmente pode nos ajudar, nem sempre. O PET amiloide, como eu falei, né? O PET FDG, né? Mostrando aqui o hipermetabolismo temporoparietal, e o PET FDG, né? Pode meter sobre isso. Eventualmente o SPECT com um transportador de dopamina, com o PROGAT, né? Que pode auxiliar no diagnóstico diferencial, por exemplo, entre doença de Alzheimer e demência de Corpus-Levi, né? Isso também pode ter implicação dentro do prognóstico, da evolução, do manejo do paciente. Ou então uma DFT, né, com o parkinsonismo, fazendo diagnóstico diferencial com demência de Corpus-Levi, pode ser muito útil, o SPECT com o PROGAT. E já comentamos que nós estamos esperando aí muitas pesquisas, né, com esses novos avanços sobre a compreensão e diagnóstico das síndromes demenciais. Bom, tratamento da doença de Alzheimer, o que é que nós temos a dizer, né? Eu estou aqui já 5 minutos somente, né? Mais Oi? Nós acreditamos no seu consenso para você fechar 5 a minutos. Então, pessoal, olha, vamos falar aqui sobre tratamento, né? O que é que nós temos hoje de tratamentos, né? Aqui, dentro da teoria amiloide, a formação dos fragmentos amiloides, a agregação desses fragmentos formando as placas amiloides. As placas amiloides evocam reações inflamatórias, evocam uma hiperfosforilação da proteína tal, disfunção do neurônio e morte neuronal. Então, todas essas etapas são alvos, podem ser alvos para agentes terapêuticos. Por exemplo, nós podemos utilizar uma substância que module a clivagem da proteína precursora da amiloide. Devo dizer que já foram utilizadas várias, inclusive com antibióticos e anticorpos monoclonais. Nenhuma funcionou. Foi utilizado, inclusive, anti-inflamatórios. Podemos utilizar substâncias como a imunoterapia que limpe essas placas no seu início, no seu estágio bem inicial de formação. Podemos fazer isso com a imunoterapia, os anticorpos monoclonais. Ou a imunoterapia ativa ou passiva também, a chamada vacina, né, para a doença de Alzheimer. Nada funcionou. Podemos utilizar agentes anti-inflamatórios, foram utilizados vários anti-inflamatórios não hormonais, infelizmente nenhum funcionou. Podemos utilizar para diminuir essa carga de produção de radicais livres, os antioxidantes, inúmeros foram testados, beta-caroteno, vitamina E, também nenhum funcionou. Podemos utilizar substâncias que atuem inibindo a hiperfosforilação da proteína tal. Os últimos ensaios com essas substâncias saíram recentemente. Também nenhum mostrou nenhuma resposta convincente e importante. Né? De modo que hoje, pessoal, nós estamos trabalhando ainda no tratamento meramente sintomático, que é tentando repor o déficit colinérgico, que é o último estágio, né? a última reação dessa série que acontece dentro da teoria amiloide, né? Ou seja, o nosso tratamento hoje é meramente repor um neurotransmissor na expectativa de que, ao fazermos isso, podemos melhorar um pouco as alterações cognitivas e também comportamentais. Mas é um tratamento meramente sintomático. O tratamento que seria o nosso sonho, que seria aquele que pudesse atuar lá no início, na formação dos fragmentos amiloides, infelizmente nenhum deles funcionou. Porém, tem aí um consolo, é que esses tratamentos foram testados em indivíduos com doença de Alzheimer já demência, em fase avançada. Depois passaram a testar em indivíduos com doença de Alzheimer em fase prodrômica, em CCL. Também não funcionaram. Mas nós temos a última esperança, que seria testar em quem? Os indivíduos assintomáticos. Então esse é o último ensaio clínico que nós estamos aguardando, testando as substâncias chamadas anti-amiloides, seriam nos indivíduos assintomáticos. Né? Será que vai funcionar? Vamos comentar daqui a pouco. Aqui, ó, são os vários estudos aí em andamento, ó, tudo que é vermelhinho são estudos baseados na teoria amiloide. Então, se a teoria amiloide realmente estiver furada, nós perdemos aí mais de 20 anos em termos de estudo, né? Na busca de um tratamento eficaz dessa condição. Né? Mas tem vários outros tratamentos aí sendo propostos. Aqui são todos os ensaios clínicos
fase 1, fase 2 e fase 3 em andamento atualmente. Então, nossa esperança é que, atuando aqui, né, a gente possa obter resultados melhores, mais satisfatórios. Então, esse estudo aqui em indivíduos assintomáticos está em andamento. Aí você diz, pegar um indivíduo assintomático, submeter a um tratamento com anticorpo monoclonal, que tem seus efeitos colaterais potenciais, complicado, né? Vocês sabem quem são os indivíduos que fazem questão de participar? São os indivíduos que têm Alzheimer familiar. Tem uma região aqui na Colômbia, né, um grupo étnico, onde as famílias, todas elas, os indivíduos, quando chegam ali nos seus 38, 40 anos, desenvolvem Alzheimer. Então, você chegar para um sujeito que tem 22 anos, 25, olha, infelizmente a sua história familiar é essa, então tem muito maior probabilidade de ele aceitar, topar, entrar num estudo desse tipo. É tanto que a Universidade Americana montou um verdadeiro centro de investigação, inclusive com PET amiloide, com PET FDG, nessa cidade pequena lá na Colômbia, para estudar esses indivíduos, testando a terapia anti-amiloide nesses indivíduos ainda assintomáticos. Bom, então, para repor esse déficit colinéstico, a gente usa os anticolesteráticos, existem 3, não há diferença entre eles em termos de eficácia, pode ter diferença em termos de farmacologia. São medicamentos que têm um efeito na cognição, podem também ter um importante efeito no controle das alterações comportamentais, então acaba também sendo úteis, né? Infelizmente, nem todos os pacientes apresentam a mesma resposta, metade tem algum benefício, mas 20% tem uma grande melhora clínica, mas temos que lembrar que alguns indivíduos podem piorar com os anticolesteráticos. Não sabemos se são os pacientes com Alzheimer que não respondem, ou são os pacientes que nós julgamos ter Alzheimer, na verdade tem outras condições, não sabemos ainda. Temos que lembrar que o efeito melhor dessas substâncias nas fases mais iniciais, fases leves a moderadas da doença, não quer dizer que não possamos usar na fase avançada, eventualmente pode beneficiar os indivíduos mesmo em fase avançada. Eles servem para não somente para a doença de Alzheimer, mas também estaria indicado na demência de Corpus-Levy, que é uma condição que evolui com profunda disfunção colinérgica. Se diz até que a disfunção colinérgica na Corpus-Levy seria maior do que na doença de Alzheimer, e também pacientes com demência vascular eventualmente podem se beneficiar. Outra substância que a gente utiliza é a memantina, né, que modula a ação do glutamato nos receptores NMDA. A gente sabe que quando a doença de Alzheimer evolui, há um excesso de ativação dos receptores NMDA pela função do glutamatético, pelo glutamato. Isso gera uma despolarização, um potencial de ação, uma despolarização celular, um aumento de influxo de cálcio, e isso é um evento que contribui enormemente para a morte neuronal e a disfunção neuronal na fase avançada. Então, daí a ideia de utilizar uma substância que vai como que atenuar um pouco essa hiperativação glutamatérgica dos receptores NMDA. Então, a gente geralmente usa associado com anticolesterático, quer dizer que não possam ser usados isoladamente, mas associado, né, a resposta é melhor do que isoladamente. Memantina, há que se lembrar que deve ser utilizado nas fases moderada e avançada. Isso é muito importante, a gente vê muitos indivíduos utilizando já em CCL, em uma fase bem inicial de Alzheimer, ou a memantina, e há um apelo para se utilizar, que é uma medicação, teoricamente, com maior tolerabilidade do que os anticolesteráticos. Então é aquela coisa, já que é uma fase bem inicial, vamos fazer uma coisa mais leve, né? Mas alguns estudos mostram que os indivíduos podem, inclusive, piorar nessa fase inicial quando do uso da memantina, porque o glutamato em doses fisiológicas, ele é importante para a função cognitiva. O que acontece na fase avançada da doença de Alzheimer é uma hiperatividade glutamatérgica. Aí sim, há lugar para a gente inibir um pouco a função glutamatérgica, a transmissão glutamatérgica. Então, aqui o nosso sonho é trabalhar nessas substâncias lá no nascedouro, né, antes da produção dos fragmentos amiloides, mas estamos aguardando esses últimos estudos com indivíduos assintomáticos. A boa nova é que a incidência de demência tem declinado significativamente em alguns países desenvolvidos. Isso se deve ao melhor controle dos fatores de risco vascular, né?
Então, recentemente, aqui está acontecendo no Reino Unido uma queda na incidência da doença de Alzheimer, né? De demência de uma maneira geral, e também da doença de Alzheimer, né? Isso tem sido bem documentado no Reino Unido. E um estudo muito importante, recentemente publicado, agora em 2015, mostrou que uma intervenção baseada em dieta, exercício, atividade cognitiva, controle dos fatores de risco vascular e atividades física, de treinamento cognitivo, já falei, isso é capaz de prevenir o declínio cognitivo com a avançada da idade. Então, isso é uma boa nova. Então, foi um estudo belíssimo, um estudo de base comunitária, onde uma comunidade se submeteu a uma intervenção com essas intervenções aí, dieta, exercício, treinamento cognitivo, e a outra comunidade ficou a vida como ela foi seguido longitudinalmente e viu que a incidência de declínio cognitivo na comunidade que sofreu a intervenção foi bem menor do que na comunidade de controle. Então, é uma boa nova. Então, a gente pode definitivamente modular aquela curvazinha de declínio cognitivo que eu falei, que ocorre com o processo de envelhecimento por meio dessas intervenções, dessas mudanças de hábito e estilo de vida assinaladas aí. Bom, e a ideia é essa, que se a gente conseguir, pessoal, do ponto de vista de saúde pública, é muito importante a gente retardar 5 anos no tempo de desenvolvimento da doença. Porque o pico máximo de aparecimento da doença é ali por volta dos 85 anos. Se a gente adia em 5 anos o aparecimento clínico, sintomático da doença, quando chegar lá 90 anos a gente já morreu de outra coisa, a gente já cumprimos a nossa longevidade habitual. Falando em termos bem concretos, a nossa longevidade, né, habitual, extrema, seria 90 anos de idade. Então nós estaríamos já resolvendo grande parte o problema de ter demência numa fase ainda em que estamos extremamente produtivos, inseridos, engajados socialmente. Né? O controle de fatores de risco vascular é capaz de reduzir em 35% a incidência de demência. Então, acho que vale a pena a gente se esforçar um pouquinho, né, para ter um melhor controle de pressão, do nível de colesterol, de glicose, atividade física, etc. Bom, em conclusão, a demência é altamente prevalente, e os casos tendem a aumentar com o envelhecimento da população, tem grande impacto social e econômico. Notáveis avanços na compreensão da fisiopatologia têm ocorrido nos últimos anos. Esses avanços vêm permitindo melhor compreensão da história natural e de novas classificações nosológicas. Tem também, mas infelizmente ainda não resultaram na obtenção de estratégias efetivas de tratamento ou prevenção. O tratamento farmacológico permanece sintomático e a adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis e de controle de risco vascular pode reduzir o declínio cognitivo com o avançar da idade. Então, era basicamente isso. Desculpa aí o avançar. Olha, pessoal, nós estamos abrindo aqui a lista de perguntas e intervenções, mas assim, eu vou dizer, mas não precisava ser dito não, mas às vezes a gente diz o que não precisava ser dito. É preciso que tenha-se uma contenção do tempo de cada participante. Então nós vamos falar 2 minutos por pessoa, sem comentar, só perguntando, só uma coisa objetiva, porque nós já temos 8 inscritos. 8 inscritos. If you